boa noite para você internauta do Jornal Cultura. E hoje, como um dos mais importantes temas da sociedade brasileira atual, iremos falar sobre a cultura afro-brasileira. A cultura afro-brasileira está intrínseca à nossa cultura desde o início da nossa sociedade. Desde que os portugueses chegaram aqui e com todo o advento da escravidão durante 300 anos da nossa história. Para saber mais profundamente sobre esse assunto, iremos passar a palavra para o historiador Fernando. É isso mesmo, Arruda e Rebeca. Estou aqui para falar da cultura afro-brasileira diretamente da Mata Atlântica, onde os negros embarcaram pela primeira vez. Bom, para a gente entender a cultura afro-brasileira, primeiramente a gente tem que saber que desde a época colonial até ali, século XIX, a cultura europeia foi muito mais privilegiada em relação à cultura afro-brasileira. A gente teve religiões afro-brasileiras, a capoeira que chegou a ser perseguida pelas autoridades. Então, mais ou menos ali no século XX, a gente começou a ter uma progressiva valorização da cultura afro-brasileira. Um exemplo foi no governo de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, que ele criou várias medidas de incentivo ao nacionalismo. E com isso, algumas culturas passaram a ser mais ou menos valorizadas. Um exemplo foi o que aconteceu em 1934, que ocorreu o primeiro desfile das escolas de samba. Bom, a gente também teve a capoeira, que antigamente era considerada uma dança, um esporte praticada por marginais e por bandidos, passou a ser considerada pelo próprio Getúlio Vargas como o único esporte verdadeiramente nacional. Beleza, a gente também teve ali, mais ou menos 1950 e tal, a diminuição, digamos assim, das perseguições religiosas às culturas afro-brasileiras. E a Umbanda até passou a ser praticada pelas culturas, passou a ser praticada e seguida pela classe média brasileira. Beleza, e mais recentemente, o que é que a gente teve? A gente teve uma lei que obrigava as escolas do Brasil, do ensino médio e do ensino fundamental, a ensinar a história e a cultura afro-brasileira. Né? Então, basicamente é isso, a gente teve todo esse processo, mas até hoje a gente ainda tem muitos preconceitos contra essa cultura, essas manifestações culturais afro-brasileiras. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade e é com vocês, Arruda e Rebeca. É verdade, Fernando. Esse é um tema muito importante para a nossa sociedade atual, para nós podermos compreender como tudo está atualmente. Mas, calma, licença. Opa, muito bom, gostei. Só que recebi a informação agora recente, que eu acho que o importante, além de nós falarmos do contexto histórico, da evolução histórica que aconteceu nessa história afro-brasileira, é importante nós falarmos um pouco sobre a produção artística da época. Não, é verdade. Não só da época, quanto tipo, do movimento inteiro, até do conteúdo afro-brasileiro. Eu vou falar primeiro do jongo. O jongo é um tipo de dança e um tipo de dança muito expressivo, é feito pelos africanos. E com isso eles demonstravam seus sentimentos como os sofrimentos dele e as tristezas, de forma que os senhores de engenhos, eles não entendiam como era aquela dança nem o que eles queriam passar. Então era a forma de dança em forma de código que eles usavam. Também tem a capoeira de roda, que a gente vê até nos dias de hoje, tem grande impacto ainda. E é basicamente aquela roda que eles faziam com 2 integrantes dentro da roda, fazendo o jogo da capoeira e o resto ao redor, fazendo palmas e outros tocando instrumentos como o berimbau. Também tem o samba de roda, que também a gente vê até hoje, e também é de origem afro-brasileira. E os instrumentos mais marcantes é como viola, os berimbaus, os atabaques. E também tem o maracatu, que muita gente conhece e causou grande impacto, principalmente no Nordeste do Brasil, principalmente nas cidades de Recife e de Olinda, que a gente vê até hoje no Carnaval, que sempre toca e é marcado pela percussão muito forte. E a origem dele era porque era tocado nas congadas, que eram coroação de rainhas e reis da nação negra. E volta aí pra vocês. Como vimos, é muito importante, esse tema foi muito interessante, a produção artística, mas Agora vamos passar para o chefe Matheus, que irá nos contar um pouquinho sobre a junção da culinária afro com a culinária brasileira. É isso aí, pessoal. Boa noite. Estou aqui com o chefe Matheus e quero perguntar, chefe Matheus, como a culinária afro influenciou tanto a nossa culinária brasileira? Então, Rafael, assim que a gente pensa em como a culinária afro influenciou o Brasil, a gente pensa logo na feijoada. Mas você sabia que a feijoada ela não é 100% africana? A feijoada tradicionalmente brasileira ela tem grandes influências da feijoada portuguesa.
mas também tem grandes influências da cachupa, que é uma feijoada tradicionalmente feita em Cabo Verde, com milho, feijão, legumes e muita carne de porco, assim, algo bem suculento e gostoso. Mas apesar disso, a culinária brasileira, principalmente do Nordeste e principalmente mesmo da Bahia, foi muito influenciada pela africana. A gente tem pratos como vatapá, caruru, acarajé e muqueca, que são feitos com óleo de dendê, que é extraído através da palmeira africana, que foi trazida no Brasil desde os tempos coloniais. Na Bahia, existem mais ou menos 2 tipos de culinária africana, as que são servidas nos centros de candomblé e nas ruas para as pessoas normais. Nos centros, ela é feita um pouco mais delicada, com menos temperos, que é justamente para ser servida aos orixás. Enquanto nas ruas, ela é muito carregada de temperos, com muito óleo de neném e bastante pimenta. É isso aí, pessoal. Eu vou passar agora para a Ruth e Rebeca. Obrigado, chefe Matheus. Nada. É interessantíssimo ver como a cultura afro influenciou na nossa cultura, inclusive em aspectos como a culinária. Um grande exemplo disso, minha amiga Rebeca, é aquela feijoadinha que a gente come, ó, um domingo à tarde, meu filho. Aquilo é sensacional. Mas vamos sair um pouco da parte da culinária e vamos para a parte da música. Obrigada, Ruda e Rebeca. E eu vou falar que a cultura afro-brasileira, ela veio por meio da cultura africana, que passou por um longo caminho até que fosse se tornando única. E nesse percorrer de séculos, com a chegada dos escravos no país, eles perceberam que as obras produzidas por eles eram, na verdade, recriações das obras africanas, que remetiam muito a uma herança que, na verdade, era muito sentimental e de valores emocionais. E com tudo isso, eles passavam tudo isso para pessoas e as sociedades descendentes que vinham depois deles. E tudo isso, além de todas as culturas, todas as pinturas, todas as artes feitas, todos os desenhos, isso, o que mais marcava as expressões que eles sentiam e coisas desse tipo era através da música, que trouxeram muitos instrumentos e muitas danças para a nossa cultura hoje em dia. E é isso, é com vocês. É muito interessante, essa parte é muito bonita da cultura afro-brasileira. É verdade. E como, infelizmente, é a última matéria do nosso jornal, nós vamos ter Monique falando sobre intolerância religiosa e discriminação racial. É isso mesmo, Arruda e Rebeca. Mesmo com a lei do racismo, ainda vemos constantemente casos de discriminação racial ou intolerância religiosa quanto à cultura afro-brasileira. Por exemplo, o candomblé ou a umbanda, que pessoas que são de fora da religião acham que isso é macumba ou não é coisa de Deus. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, já recebeu quase 900 denúncias de discriminação racial nesses últimos 5 anos. E também, de acordo com o IBGE, os dados mais recentes deles dizem que os negros têm a mais alta taxa de desemprego e também recebem salários mais baixos. Agora é com vocês! É verdade, Monique. E não podemos esquecer da importância que tem a raiz afro na nossa sociedade brasileira. Não podemos ser levados a olhar para essa raiz com discriminação ou preconceito. Temos que abraçar a nossa cultura por todas as raízes lindas e diversificadas que ela tem. Depois dessa noite maravilhosa, eu digo pra vocês um beijo, uma boa noite e fiquem até Estamos amanhã. ficando por aqui. Ainda não aprendeu, não precisa chorar. Pera aí que eu vou ensinar. Agora, se liga, só que não vem. Agora.